Olá, amigos! Quero compartilhar mais um vídeo com vocês, respondendo a mais uma pergunta de um participante do canal. Então, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. A pergunta é a seguinte: Pastor Jean-Pierre, um exorcismo de verdade é como nos filmes de terror? Bem, é necessário fazer algumas considerações preliminares antes de entrar no tema. A palavra exorcismo se tornou tão conhecida nos últimos dias por causa de filmes e séries de terror e vem de esconjurar, esconjurar alguma entidade espiritual, ou seja, expulsar. Normalmente essa prática está associada à expulsão de demônios. Mas muito antes desse tema figurar nas telas do cinema, ele já era muito bem explorado pelas igrejas evangélicas. Se você for participar de um culto, na grande maioria das igrejas evangélicas, você vai perceber com facilidade que o nome do diabo é 2 até 3 vezes mais mencionado do que o nome de Deus. Tenha certeza, porque eu sei do que eu estou falando. A igreja evangélica é uma espécie de casa mal assombrada, onde os demônios estão sempre atuando. Existem igrejas que têm até o costume de fazer uma entrevista com a pessoa supostamente possessa. Isso tudo visa criar um clima sensacionalista, onde tirar dinheiro das pessoas se torna bem mais fácil. Eu tenho um amigo que estava começando a carreira ministerial, ele queria muito ser pastor e ele foi trabalhar ao lado de um pastor. E certo dia o pastor deu a ele a oportunidade de fazer uma oração no final do culto e ele pegou o microfone e fez a oração, Fez uma oração dizendo: Senhor, te agradecemos pelo culto dessa noite, pelo teu imenso amor, porque tivemos oportunidade de ouvir a tua palavra e assim por diante. Depois do culto, o pastor chamou ele e disse que ele tinha feito uma oração totalmente errada. Então ele perguntou para o pastor, o que seria uma oração certa. O pastor respondeu: uma oração certa é assim: Satanás, você, demônio, que tem se intrometido nos caminhos desta pessoa, diabo do inferno que está perseguindo e etc, etc, etc. Ou seja, para a maioria dos evangélicos, uma oração verdadeira não é falar com Deus, mas é chamar pelo nome do diabo. Dias depois, esse amigo me procurou e me disse: depois dessa experiência, não quero mais ser pastor. Quero fazer a minha oração com o meu Jesus, com o meu mestre e meu Senhor, e não quero saber de falar com demônios. A grande maioria dos pastores que vivem expulsando demônios, entre aspas, nunca viu uma pessoa possessa de verdade. Preste atenção, a possessão demoníaca existe. Mas o que acontece na grande maioria, e quando eu falo em grande maioria, eu estou falando de mais de 90% dos casos, são possessões fajutas. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas com doenças mentais graves são tratadas, por exemplo, como possessas. Meus amigos, eles se aproveitam de pessoas que apresentam um quadro clínico psiquiátrico grave, pessoas que deviam ser tratadas por médicos especialistas e usam essas pessoas para fazer o seu show. Outras vezes não passa de condicionamento, de sugestão, de poder de manipulação, de técnicas de hipnose. Se você fizer um bom curso de hipnose, você vai perceber como é fácil usar essa técnica em ambientes de massa,
onde as pessoas já saem de casa preparadas para assistir a um show. E existem casos de pastores que contratam pessoas para fingir a possessão. Existem, inclusive, casos que foram parar no Ministério Público, no Ministério do Trabalho, onde falsos possessos e falsas pessoas doentes eram contratadas por igrejas para se apresentar em lugares diferentes. Algumas vezes até famílias inteiras eram contratadas para confirmar diante do povo e diante da igreja uma libertação ou um milagre de meia tigela. Eu, por exemplo, pastoreei igreja onde havia pessoas que fingiam estar endemoniadas. Eu percebia nitidamente e não permitia que essas pessoas fizessem seus espetáculos. Os leigos que não conheciam, que não sabiam o que estava acontecendo, ficavam apavorados. Mas bastava que eu dissesse na hora: que feio, que vergonha, a senhora, uma senhora da sua idade, fazendo esse tipo de coisa na frente de todo mundo. Pronto, o espírito maligno saía e a pessoa levantava do chão envergonhada. Outro caso, eu tive de proibir uma senhora de frequentar a igreja. Todo culto ela queria ficar possessa e queria falar no microfone. E já faziam semanas que eu vinha dizendo a ela que aquilo não passava de fingimento e que se perdurasse eu teria que impedi-la de entrar na igreja. Um dia eu disse para ela que procurasse uma dessas igrejas que gostam desse tipo de espetáculo ridículo, e tinha várias dessas igrejas na cidade, e avisei o recepcionista para que não a recebesse. Infelizmente, existe tudo isso nesse meio. Como eu disse, a verdadeira possessão existe, e a libertação acontece muitas vezes sem plateia, sem passar o chapéu para recolher dinheiro. Olha, por exemplo, o caso do gadareno. Ele era um homem furioso, andava nu pelos cemitérios, quebrava qualquer corrente que colocassem nele. Mas quando ele se encontrou com Jesus, logo estava sentado, vestido e em perfeito juízo, imediatamente e para sempre, sem show, sem gritaria e sem mágica. E assim tantos outros que podemos ver nos evangelhos. Então, se você ver alguém muito interessado no show, na sensação, no espetáculo, tome muito cuidado, porque provavelmente você está diante de um falso possesso e também de um falso pastor. Que Deus abençoe você, tua família, que você tenha um início de semana abençoado, no nome de Jesus.